aí, gurizada, beleza? E o tempo todo a gente vê na internet surgindo drones aí cada vez mais sofisticados, cheios de sensores, os negócios praticamente voam sozinhos. Claro que um Phantom, uma Mavic, eles podem ser bem divertidos, né, e de fato são, mas se ao invés de milhares de reais aí a gente pudesse ficar abaixo de $100 e manter essa diversão substituindo toda aquela tecnologia por um temperinho lúdico. Se gostou da ideia, então curte esse vídeo aqui, que é a nossa lista de 7 drones de Star Wars abaixo de $100. E essa aí, pra começar, é pra dar pra aquele sobrinho chato de ficar de longe só olhando tomando uma cerveja. Isso porque o negócio parece ter sérios problemas de controle de qualidade. Em alguns casos ela simplesmente não voa, e quando voa, bom, é como brincar com Pico Z, já que ela tem apenas 2 canais e você só pode subir, descer e girar. É o modelo mais barato dessa lista, mas está em último lugar por ser simples demais e não ser muito confiável. Aparentemente, nesse caso aí, eles tiveram que escolher entre pagar para franquia ou então comprar uns componentes de qualidade. A escolha deles é bem óbvia, então se você tá afim de uma Millennium, espera mais um pouquinho que tem outras opções aí mais pra frente. Quem curte a saga sabe que Darth Vader costuma meter o terror nos filmes de Star Wars a bordo da sua TIE Fighter Advanced, que obviamente diferencia ele dos réis combatentes do Império que utilizam aquelas TIE Fighter tradicionais. É bem difícil entender, o Império gasta uma banana pra manter aquela porcaria daquela estrela da morte lá que não serve pra nada funcionando e não pode comprar uma TIE Fighter Advance pra todo mundo. Isso aí tem um nome, se chama problema de gestão. Mas ele não ia querer voar nessa versão, que funciona como um aeromodelo e é impulsionada por uma EDF embutida no corpo da aeronave, o que aliás é bem legal. Isso porque ela voa como se fosse um Shock Flyer fora do CG, e é bastante difícil de pilotar. Isso quer dizer que para a maioria das pessoas sem experiência prévia em aeromodelos, provavelmente essa TIE Fighter Imperial não vai durar o suficiente para que se adquira experiência suficiente para pilotar ela. Se conseguirem entender, é foda. Mas se gosta de um desafio, por que não? A X-Wing é a principal espaçonave de combate dos rebeldes e uma das mais famosas de todos os filmes de sci-fi da história. Então uma versão drone dela não tem como dar errado, certo? Quase. Da mesma forma que a TIE Fighter, essa X-Wing não é um quadricóptero, e sim um aeromodelo. Ela tem 2 motores escondidos nas turbinas inferiores, o que torna ela bastante realista. E pelo que é possível ver em vídeos no YouTube, seu voo é muito melhor que o da TIE Fighter. O problema, porém, quem já pilotou um aeromodelo de 2 canais, como é o caso dessa X-Wing, vai entender. Ela tem pouca potência e é preciso maneirar nas curvas para que ela não perca altitude e se espatife no chão. Um pouquinho de prática, porém, dá para tirar aquela ondinha legal com ela no final de semana. Um detalhezinho interessante dela é que se vocês forem olhar, vocês vão ver que ela tem 2 canards na frente, que são aquelas asinhas pequenininhas, feitas de acrílico transparente, que é para não aparecer muito. E um usuário do YouTube postou um vídeo demonstrando algumas modificações nesses canards, a fim de gerar um pouco mais de sustentação, e parece que o resultado ficou interessante. Vale a pena dar uma olhada, os links estão aí na descrição. Com a Speeder Bike nós entramos no mundo dos quadricópteros, e pelo que a gente tem visto surgir na China, em termos de quadricóptero, qualquer coisa aí voa direito independente do preço. E assim acontece com essa valente Speeder Bike assassina de Ewoks da Floresta de Endor, que certamente não precisou de nenhuma equipe de engenheiros para fazer ela voar direitinho. Isso porque ela é praticamente uma carenagem ali do Stormtrooper sentado em cima de um Lady Bird. E talvez esse seja o principal defeito dela. Ao contrário da X-Wing, onde os motores são integrados, aqui a gente fica vendo essas 4 hélices enormes que são maiores que a própria Speeder Bike e acabam descaracterizando um pouco ela. Mas, para quem é fã de verdade, né, o troço voa, então tá valendo. Em se tratando de Star Wars, mais famosa que a X-Wing, só mesmo a Millennium Falcon, a nave cargueira mais alucinante de toda a galáxia, comandada pelo nosso querido Han Solo. E essa versão aqui é a XL, que tem quase 70 centímetros de diâmetro, além de alguns diferenciais, como um alcance de cerca de 70 metros e barômetro para garantir o controle de altitude, conhecido também como Altitude Hold, né, para os iniciados. Apesar disso, os compradores dizem que ela não tem muita potência e não é tão fácil de pilotar quanto se esperaria. Mas ela voa bem e pelo tamanho provavelmente não deve ter dificuldades em ser o centro das atenções em qualquer lugar que voe. Isso torna ela boa o suficiente para estar aqui na 3ª posição, mas só pôde estar aqui na nossa lista porque ela está numa promoção. O preço normal dela é cerca de $300 e ela está sendo vendida por $99,99, quer dizer, na trave. E
se a Millennium Falcon XL ocupa o terceiro lugar, por que essa versão menor dela está em segundo? Pô, é claro que isso é uma questão pessoal, mas a gente tem que estar sempre lembrando que a gente está falando aqui de drones que são miniaturas de naves famosas, né, queridas. Quer dizer, eles servem não só para voar, mas também para serem admirados. E, em minha opinião, essa versão da Millennium Falcon tem o tamanho certo porque ela se propõe, ou seja, voar bem o suficiente para eu me divertir voando em volta de mim, afinal eu quero, né, enxergá-la direito, né, um Millennium Falconzinha, e pequeno o suficiente para ficar em cima da minha mesa e continuar sendo admirado o tempo todo. A versão XL é ótima, mas ou você tem muito espaço na parede ou ela vai acabar ficando dentro da caixa e em cima do guarda-roupa sempre que não estiver voando. É perda de dinheiro. E essa lista poderia ser toda ela de Star Wars se o primeiro da lista não fosse a Ovelha Negra, simplesmente a maior nave de sci-fi de todos os tempos, a esplendorosa e um tanto quanto megalomaníaca USS Enterprise, que claro, não é da franquia Star Wars, mas é da concorrente Star Trek. Mas por que Enterprise está no primeiro lugar dessa lista? Olha, eu poderia ter colocado a Millennium Falcon em primeiro lugar, Enterprise em segundo, então colocado as duas em empate técnico, mas o fato é que eu gostei mais da Enterprise, o canal é meu e foda-se. Mas o fato é que as duas são muito boas e eu compraria as duas com certeza. Talvez ainda compre. Tá bom, gurizada? Era isso aí então. Se curtiu o vídeo, deixa um joinha, compartilha, ajuda bastante aqui o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, gurizada? Um abraço.